Não saber nada sobre o universo dos investimentos não significa que você também não possa começar a investir. A dúvida de muito é: devo conhecer muito sobre investimento para poder começar? A resposta é não, você não precisa saber tudo sobre investimento para começar. O que você precisa saber é que tipo de conhecimento e por onde começar. O que muitos pecam é, querem aprender logo de cara tudo sobre investimento e muitas coisas que você nem vai utilizar no seu processo inicial e você já quer saber sem a necessidade e o básico você ainda não sabe. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês por onde começar de uma maneira simples, básica e objetiva. Essa mesma metodologia que eu vou passar aqui para vocês é a que eu utilizo aqui na carteira pública do canal e que por sinal vou apresentar para vocês logo no final do vídeo como que está a carteira pública aqui do canal, quais são os próximos passos, as próximas metas dessa carteira. Bom, bora pro vídeo. Mas antes de tudo, deixe o seu like porque sua avaliação é muito importante aqui para o canal que está crescendo e ainda quase não tem inscritos. Então, sua avaliação é muito importante. Você deixar o seu like, se inscrever no canal, pois ainda vamos aprender muito sobre o mundo dos investimentos juntos. Bom, você começa pelo princípio mais básico. Qual que é o princípio básico? Você montar uma reserva de emergência. E quando a gente fala que montar uma reserva de emergência oportunidade, o que quer dizer isso? Basicamente reserva de emergência já propriamente já está dizendo, ou seja, para quando surgir uma emergência, você ter um capital investido de liquidez diária. Seja ele R$100, R$1.000, R$2.000, R$5.000, quanto você estiver disposto a guardar para uma reserva de emergência. Lembre-se, o cálculo de uma reserva de emergência basicamente qual que é seu custo mensal multiplicado por 6 ou por 12. Perdeu seu emprego, o carro quebrou, teve que trocar o chuveiro, é uma reserva de emergência e você saca dessa reserva de emergência, ok? Falando de reserva de oportunidade, basicamente aqui a gente utiliza mais quando você tem um investimento em liquidez diária, basicamente a gente também já está falando que é de oportunidade. Que tipo de oportunidade é essa? Você montou sua carteira, está investindo em ativos de liquidez diária e quando surge uma oportunidade de um novo investimento, seja ele propriamente renda fixa ou renda variável, o que você faz? É uma oportunidade atrelado a uma reserva de oportunidade, ou seja, você guardou o dinheiro justamente para quando surgir essas oportunidades você poder comprar esse ativo, ou seja, investir nesse ativo. Quando eu falo começar uma carteira, começa pelo básico, reserva de emergência ou reserva de oportunidade, ok? Tá, falando de reserva de emergência ou fundo de oportunidade, quais são os tipos de investimento ou segmento que podemos começar? Vamos falar então do princípio básico, que é renda variável, que é onde você vai montar sua reserva de emergência ou sua reserva de oportunidades. Que tipo de ativo, sendo bem objetivo? A gente está falando aqui de um tesouro direto ou um CDB. E para você que ainda não sabe o que é um tesouro direto, basicamente são papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, ou seja, o órgão que faz gestão da dívida pública do país. Basicamente aqui é você emprestando dinheiro para o governo. Quando você compra um título ou faz investimento no tesouro direto, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Qual que é o risco de você fazer esse tipo de investimento? Se o país quebrar. Qual que é a probabilidade do Brasil quebrar hoje? Basicamente é uma probabilidade remota. Então é um investimento super seguro, ok? Falando de um CDB. O que é um CDB? Que é Certificado de Depósito Bancário. Aqui é você emprestando dinheiro para instituições financeiras, um banco, uma financeira, ok? Também é um investimento super seguro, que é garantido pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e que se você investir no CDB ou uma instituição financeira e que venha a quebrar, o FGC ele cobre até 250 mil. Então a gente está falando de dois ativos, dois tipos de investimento em renda fixa, que vai te propor uma segurança, uma rentabilidade melhor do que a poupança e você pode aportar para uma reserva de emergência e também para uma reserva de oportunidades. Pensa na reserva de oportunidade, é quando surgir ativos, ou seja, com maior rentabilidade, tanto em renda fixa quanto em renda variável, para você aproveitar essa oportunidade. E falando da reserva de emergência, mesmo que hoje você saia desse patamar e já monte uma reserva de oportunidade, ainda assim é primordial que você também tenha uma reserva de emergência. O pneu do carro furou, teve que trocar o chuveiro, ou seja, todos nós somos passivos a acontecer alguma emergência e necessitar deste fundo, ok? Então você começa pela reserva de emergência, fundo de oportunidade e aí sim você vai para um próximo nível de investimento. Tá, Ivan, você falou de reserva de emergência, reserva de oportunidade, falou que os investimentos para esse tipo de reserva está em renda fixa,
falou do Tesouro Direto e falou de um CDB. Mas que tipo de Tesouro Direto? Lembrando que tem diversos tipos de Tesouro Direto. Então temos o Tesouro Direto pré-fixado, Tesouro Direto IPCA, Tesouro Direto Educa. Aqui é onde você tem que filtrar qual que é seu objetivo, a médio ou a longo prazo. Primordial aqui é você escolher o investimento de liquidez diária. Lembrando que quando a gente fala em investimento de liquidez diária, o único cuidado que você tem que ter é só os juros cobrados no resgate, ou seja, o imposto que você vai pagar, a tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo você deixar investido, menos imposto você vai pagar. Ou seja, o único crivo aqui é você escolher de acordo com o seu objetivo, a médio, a curto e a longo prazo, liquidez diária e tomar cuidado no imposto. Falando do CDB, temos diversos tipos de CDB. CDB mais IPCA, CDB pré-fixado, pós-fixado, que também deve seguir essa mesma risca. CDBs de liquidez diária e que você também tem que tomar cuidado com os impostos. Quanto mais tempo você deixa aplicado, menos imposto é deduzido, ok? E falando hoje em investimento de renda fixa, um dos bancos que eu utilizo hoje para fazer meus investimentos em renda fixa, pensando uma reserva de emergência ou um fundo de oportunidade, o banco que eu utilizo hoje, que é um dos melhores em renda fixa voltado principalmente para CDB, é o Banco Sofisa Direto. E se você quer saber mais sobre o banco, eu vou deixar no final desse vídeo um card de um vídeo que eu fiz sobre o banco e na descrição desse vídeo tem um link caso você queira abrir sua conta, ok? Bom, agora vamos falar do próximo nível, que é um nível um pouquinho mais arriscado do investimento, que é em renda variável. Mas qual o tipo de investimento em renda variável que ele é mais indicado para quem está começando no mundo dos investimentos e quer dar esse upgrade de ir para renda variável? Em renda variável, o tipo de investimento hoje mais sólido e que você tem menos risco, é claro que aqui você já tem um nível de risco, estou falando que você tem menos risco, é em fundos imobiliários. Tá, Ivan? Quais tipos de fundos imobiliários hoje é ideal para quem está começando no mundo dos investimentos, que já passou ali por renda fixa e agora está indo para a renda variável? Esse tipo de investimento é os fundos de tijolos. O que são os fundos de tijolos? Basicamente, temos 3 tipos de segmentos de fundos de tijolos, que são os galpões, onde grandes empresas locam para fazer seus centros de distribuição, um Mercado Livre, uma Americanas, uma Magalu, uma Amazon, ou seja, aquele centro de distribuição onde é armazenado diversos produtos que são vendidos em lojas físicas quanto lojas online, e com isso é feita a distribuição. Geralmente esses galpões estão próximos às grandes cidades, o que facilita o envio desses produtos. Segundo tipo de fundo de tijolos são as lajes corporativas. O que são lajes corporativas? São prédios comerciais, aqueles prédios que temos na Faria Lima, na Paulista, ou seja, grandes empresas locam esses espaços aonde sediam seus escritórios, ou seja, suas matrizes, ok? O terceiro fundo de tijolos são os shoppings, ou seja, onde você tem uma concentração de diversas lojas que locam esses espaços e com isso pagam aluguéis todos os meses. Ou seja, quando você parte para o nível de investimento em renda variável e vai para fundos de tijolos, que é um segmento mais seguro, basicamente o que a gente está falando para você que é você viver de aluguéis todos os meses. Se você ainda não está no nível de construir uma casa para viver de aluguel, aqui está a sua oportunidade de viver de aluguel todos os meses. Ou seja, você compra uma cota de um fundo de tijolo e já no próximo mês, após 30 dias, você já recebe um percentual de participação de acordo com aquela cota. Você vai receber aluguéis todos os meses. Em resumo, sendo bem objetivo, é essa maneira mais simples para você começar no mundo dos investimentos. Começar por renda fixa, por uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade. Quando que eu vou começar a investir em fundos imobiliários, por exemplo? Basicamente o que você pode criar é uma estratégia. R$100 eu vou separar por mês para minha reserva de emergência e R$100 eu vou começar a aportar em renda variável lá em fundo de tijolos. Então você pode definir essa estratégia, você separa X% para reserva de emergência ou fundo de oportunidade e X% para você já fazer investimento em outros ativos que vai te gerar dividendos. Falando dos fundos de tijolos, eu publiquei recentemente um vídeo só falando de fundos de tijolos que tende a se beneficiar com a queda da taxa Selic. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo um card sobre esse vídeo que eu publiquei falando dos fundos de tijolos, mais especificamente aí falando de fundos de tijolos de logística, que são os galpões, fundos de lajes corporativas, que são escritórios, e fundos de shoppings, que basicamente são os shoppings. Beleza?
Agora que você já tem um entendimento básico, objetivo de como começar no mundo dos investimentos, eu vou apresentar para vocês a carteira pública aqui do canal, que sigo essas mesmas regras simples, básicas e objetivas. Bom, aqui está o resumo da carteira do canal. Então, basicamente aqui, começando aqui em renda fixa, temos 32%, renda variável 44% e renda em dólar 24%. É isso mesmo. Ou seja, a carteira do canal, ela já teve um upgrade aqui, desde renda fixa a renda variável, ou seja, estou pegando um percentual aqui dos investimentos e dolarizando, ou seja, uma moeda muito mais forte, ok? Mas no final eu vou mostrar para vocês como que está esse investimento em dólar e quais são os tipos de investimento que eu vou passar a fazer em dólar, qual que é a corretora, novidades aguarda no final da carteira, beleza? Bom, então aqui falando em renda fixa, estamos com R$ 1.368,15 que eu faço através do Banco Sofisa, basicamente em CDBs. Em renda variável, estamos com R$ 1.844,72. A plataforma que eu estou utilizando para fazer investimento em renda variável é a UVP, uma corretora, ou seja, correção é uma plataforma de curadoria, a gestão dos investimentos ativos é pela Orama, ou seja, aqui basicamente eu escolhi uma plataforma porque a UVP. A UVP é uma plataforma de curadoria, ou seja, ela segmenta, ela filtra ativos com maior rentabilidade. Ok? Eu ainda não fiz um vídeo sobre essa plataforma que eu comecei a utilizar para fazer investimento em renda variável, mas futuramente vou fazer um vídeo sobre a plataforma AUVP. Agora investimento aqui em dólar, isso aqui não é $1.000, eu só fiz a conversão aqui, é R$1.000 e vou mostrar para vocês qual que é esse total. Fazendo a conversão aqui a R$5, basicamente estamos falando aqui de $200, em média $200, ok? O total da carteira hoje está em R$ 4.212,87. Há um tempo atrás eu falei sobre uma das principais metas deste canal até o final do ano de 2023, que era chegar aos R$5.000 investido. Bom, como vocês podem ver, falta pouco para a gente atingir nossa meta dos R$5.000 investido. Faltando aqui menos de R$800 para a gente bater essa meta. Acompanhe o próximo vídeo que eu vou estar divulgando se a gente bateu essa meta, como que ficou a carteira do canal. Bom, aqui dando um zoom em renda fixa, quais são os ativos em renda fixa e quais são os valores aportados. Temos um investimento aqui em CDB de liquidez diária de R$ 152,49, um CDB pós-fixado de R$ 1.107,72, um CDB pré-fixado de R$ 107,92, totalizando o que eu acabei de apresentar para vocês de R$ 1.368,15. Então esse aqui é um zoom dos ativos que temos em renda fixa pelo Banco Sofisa Direto. Dando um zoom agora em renda variável. Quais são os tipos de investimentos, ou seja, de ativos que temos em renda variável? Basicamente aqui falamos dos tipos de investimento, todos são fundos imobiliários, temos 3 fundos imobiliários de tijolos e um fundo de papel. Quais são os ativos? HGLG 11, um fundo de tijolo, galpões. Próximo ativo, XPML 11, ou seja, aqui é um fundo de tijolo voltado para shoppings. O próximo fundo de tijolo é o XPLG 11, também de galpões, ou seja, logística. O próximo fundo aqui é o fundo de papel, o Vigir 11. Totalizando aqui do nosso HGLG 11, 5 cotas, um total de R$ 795,40. XPML 11, 4 cotas, um total investido de R$ 451,24. XPLG 11, 4 cotas, R$ 431,48. Vigir 11, com 17 cotas, totalizando R$ 166,60. E o total do investimento aqui em renda variável, com foco em fundos imobiliários, é de R$ 1.844,72. Agora, também falando em renda variável, estamos falando aqui que foi nosso aporte de R$1.000, que convertendo dá um total aí de $200 através da conta Nomad. Recentemente abri uma conta na Nomad para começar a fazer esse investimento em dólar. Ou seja, aqui eu estou mostrando para vocês a importância de você seguir os níveis, uma etapa de cada vez, renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, já estamos indo para um próximo nível, que é dolarizar
uma parte do nosso patrimônio. E para você que ainda não conhece a Nomad, se você já está nesse nível, já passou por renda fixa, renda variável e já quer começar a dolarizar uma parte do seu patrimônio, essa é uma oportunidade de você conhecer a Nomad. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a Nomad, quais são as vantagens, benefícios sobre a conta bancária e a conta de investimento. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link sobre esse vídeo e mais informações sobre a Nomad. Bom, para você que chegou até aqui, eu vou revelar para você qual que é o tipo de ativo que escolhemos para investir através da plataforma Nomad. Primeiro ativo em dólar. E esse primeiro ativo é o QQQ. Ele é um ETF que tem posições em grandes empresas, como a Amazon, a Apple e outras empresas. Bom, esse aqui é o ETF QQQ. Quais são as suas principais posições? Como já disse, a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Tesla, Meta, antiga aqui nome Facebook, Google, Nvidia, PayPal e Inter, e entre outras diversas empresas. É um ETF que investe nessas grandes empresas. Ou seja, aqui é uma maneira simples, prática e fácil de você expor o seu patrimônio em grandes empresas. Não necessariamente comprar ações da Amazon, da Apple, da Microsoft. Com um único ETF, você já está exposto em diversas ações através do QQQ. Então é isso, gente. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixe nos comentários se você já investe, está na fase inicial, em renda fixa, se já foi para renda variável, se já está no nível mais avançado, dolarizando seu patrimônio. Deixe nos comentários. Será um prazer responder todos os comentários e vamos aprender juntos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso é muito importante para o YouTube reconhecer que você está curtindo o vídeo e com isso alcançando novas pessoas esse vídeo, ok? Vejo vocês no próximo vídeo e fui!